sou a Nicole Tomazella. Eu sou Lara Titon. E você está ouvindo Alternativas. A conversa que faltava no seu negócio e na sua vida. Este é o episódio número 2. Nicole, pra gente começar esse episódio, eu quero te fazer uma pergunta. Se concentra, tá? Tá. Se concentra que eu preciso de você concentrar. Você sabe qual é o segredo da vida? Uau! Não. Qual que é? Isto. Seu dedo. Tá, legal. Não, não é meu dedo. É uma coisa. Uma única coisa. Concentre-se nisso e o resto não vale mais nada. Uau, Lara, que ótimo. Agora, que única coisa é essa? Isso, minha amiga, é o que você precisa descobrir. Ah, muito bom. Muito bom. Eita, que trabalheira, né? Não sei vocês aí que estão nos ouvindo, mas quando eu li isso, eu logo pensei, que saco! Achei que teria uma resposta e lá vou eu ter que descobrir esse negócio sozinha. E você, Nick, o que você sentiu com essa experiência? Olha, Lara, eu confesso que quando eu tive contato com esse conceito pela primeira vez, eu não gostei nadinha. Até porque eu sempre mergulhei de fazer 302 mil coisas ao mesmo tempo, sabe? Eu sentia que aquele negócio de fazer, era o que me fazia conquistar tudo o que eu queria, tudo que eu buscava para minha vida. Inclusive, conseguir olhar para várias coisas ao mesmo tempo eu considerava como uma super vantagem competitiva. Mas, de verdade, quando eu comecei a mergulhar nesse conceito de termos uma única coisa, eu pensava que se eu ficasse olhando uma única coisa, eu ficaria presa. Mas eu percebi que bem pelo contrário. Ao invés de ficar presa, eu comecei a me expandir, eu comecei a ver muitas outras possibilidades que antes eu não tinha. Porque me fez pensar em questões que eu nunca tinha pensado, como, que única coisa é essa? Agora, Lara, só vamos dar uma contextualizada para os ouvintes de onde veio essa história. Bom, essa história ela vem de um livro chamado A Única Coisa. Inclusive, esse diálogo aqui, ele foi retirado de um filme que impactou muito o autor e ele começa o livro com esse diálogo. E logo você pensa assim, cara, eu vou encontrar uma resposta, né, lendo um livro desse, né? Mas na verdade o que você tem é uma nova tarefa para você seguir em frente. Então, a grande questão é que nós vamos abordar aqui hoje é que ninguém pode te dar essa resposta, mas nós podemos ter pistas para a gente chegar nela. Pistas é sempre bom, né, Lara? Eu gosto muito de pistas, então vamos lá. Eu não sei qual é a idade sua, né, que está nos ouvindo, que está nos assistindo, mas se a gente faz parte de uma mesma geração ou de gerações próximas, nós tivemos impactos semelhantes dos nossos pais e da nossa sociedade. E eu não estou falando apenas do impacto em relação à educação, ou do que a gente recebe em casa, seja estrutura física ou estrutura financeira. Eu estou falando inclusive de quais palavras, de quais desejos eram presentes na nossa mesa, nas discussões das nossas casas. E a nossa geração, ela foi fortemente impactada por uma palavra, que até então ela não era colocada em discussão, que é a palavra propósito. Então essa palavra, ela de certa forma questiona os nossos conceitos de felicidade e de certa forma da nossa vida em geral. Então muitas pessoas começam a olhar para a sua vida de uma forma diferente, justamente porque ela nos faz questionar o sentido que damos para a nossa vida, que é basicamente o que acaba guiando as nossas decisões. E os pais das nossas gerações, né, que estão lá com seus 60, 70 anos de idade, eles foram estimulados com uma outra visão de sucesso, que era definida pelo quê? Conquistar a casa própria, trabalhar a vida inteira numa mesma empresa, ter a tal da segurança financeira, carro, quem sabe conseguir uma casa na praia, fazer mais e mais dinheiro. E essas eram as imagens, as definições de sucesso que para ele foi vendida e fazia total sentido do contexto econômico e social daquela época. E aí nós viemos com uma geração desses pais que batalharam por esse modelo de sucesso. E aqui a gente não está querendo avaliar se esses pais conseguiram, se eles realmente tiveram esses resultados, né, eles batalharam e conseguiram. O que a gente quer é te mostrar que tiveram muitas coisas que antecederam, né, a história para que a gente estivesse aqui hoje podendo olhar para propósito, podendo olhar para a busca de sentido. Aliás, é muito importante a gente deixar claro aqui.
A gente sabe que milhares de pessoas batalharam muito nas suas vidas e não conquistaram esse modelo de sucesso. A gente sabe e reconhece que há muitas pessoas que estão aí nos seus 60, 70 anos e que não conquistaram nada do que aquilo que eles buscaram, e de verdade a gente sente muito por isso. A gente não ignora esses fatos, mas a gente quer te convidar para olhar para os impactos que um modelo de sucesso ou que modelos de mentalidade tem e que impactam nas gerações seguintes, além, claro, de estar impactando na sua própria geração. Para que fique claro isso que a gente está aqui falando, exatamente, a gente só citou uma visualização assim, de coisas práticas, né? Mas cada um tem a sua história. E para a gente contextualizar isso, eu gosto de fazer uma imagem sobre isso. Você imagina lá atrás, no tempo dos seus bisavós, por exemplo. Eles encontraram uma mata fechada e para poder seguir adiante, eles derrubaram esse mato no facão e foram abrindo caminho. E com esse caminho feito, vêm os seus avós, que agora já não tem mais tanto mato, mas a estrada precisa ser melhorada. Então eles taparam os buracos, assentaram melhor o chão. Agora, as próximas gerações já tinham estrada boa e aí eles resolveram asfaltar essa estrada para que pudessem andar mais rápido. E chega você com a estrada feita e asfaltada, agora você pode andar nela além de carro, de avião, você pode andar de carro de Fórmula 1 se você quiser. Você pode pegar muito mais velocidade. Então, quando chegamos com a estrada asfaltada, o nosso sentido na vida ele é bem diferente. As nossas necessidades elas são diferentes, as nossas batalhas são diferentes e, consequentemente, o modelo de sucesso vai ser diferente. Entenda, apenas diferente. Nesse contexto evolutivo, os negócios eles também precisaram passar por uma série de adaptações. E se a gente parar para visualizar como era o consumo 50, 100 anos atrás, nós teremos um grande choque de gerações. Exemplificando isso aqui também, ontem eu estava lendo um livro e ela estava citando, né, que para ela poder ir de um estado a outro dentro dos Estados Unidos, a cavalo, ela levava um mês. E quando surgiu o trem, ela levava 4 dias. Então, olha que interessante, né? Tudo que precisou acontecer para que essa estrada estivesse mais pronta e ao invés de a gente ir a cavalo, passar um mês de estrada para chegar em algum lugar, eu poderia levar 4 dias. Isso sim, eu tô falando de muitos anos atrás. Pra gente agora já é muito mais fácil. A gente faz em 9 horas, a gente tá no próximo país, né? Então, veja essa diferença. E nem é necessário a gente pensar em tanto tempo atrás assim, né, Lara? Se a gente olhar os últimos 10 ou mesmo 20 anos, a sociedade como um todo vivia uma realidade completamente diferente do que a gente vive hoje, com costumes, com hábitos que eram super diferentes. Eu me formei em 2007 e em 2007 a gente não podia usar o Google para fazer pesquisa para TCC. Hoje é inimaginável você fazer qualquer trabalho sem consultar o Google. Quando a gente queria alguns artigos científicos, né, na época que eu fazia iniciação científica, tinha que ir até a biblioteca central, pedir na biblioteca, a gente pagava e vinha por correio, né, por algum tipo de correio, o artigo pra gente usar na iniciação científica. Hoje você paga, você automaticamente já recebe o PDF lá no seu e-mail e você começa a estudar na hora. Lá a gente demorava 60 dias ou mais para receber um artigo para estudar. Não precisa ir muito longe, é claro, né? Isso falando do que eu vivi, que sou uma pessoa jovem, e ainda assim, a gente passou por muitas mudanças. Nossa, isso me faz lembrar da minha formação também, né? Que tá ali, entre os 10 e 20 anos, aí a gente não precisa ser bem específico. Mas eu comecei o curso de arquitetura, a gente começou a aprender a desenhar à mão. E chegou o computador pra gente começar a desenhar no computador, era uma coisa, tipo, muito revolucionária, muito diferente. E a gente mal tinha professores que conseguiam lidar bem com aquele software. Então, realmente, assim, é muito pouco tempo, a gente só voltando 10, 20 anos. E sabe, Nick, eu gosto de exemplificar esses choques nas nossas vidas e nos nossos negócios. Eu gosto de falar sobre o processo de evolução do marketing. E você provavelmente vai se identificar com o que acontece com o seu negócio hoje. A primeira era do marketing, o que eu vou falar aqui pra você hoje, foi escrito por Philip Kotler, né? Que escreveu o marketing 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. E ele conta que a primeira era do marketing, ela muda completamente a forma de fazer negócio. Ela aconteceu no início da Revolução Industrial e o foco dessa fase foi o produto, a produção em massa, a padronização do consumo. E tem uma frase célebre do Henry Ford, né, o criador da Ford, que pode definir bastante o que foi essa era e que tornou ela muito famosa, que é: qualquer cliente pode ter o carro da cor que quiser, desde que seja preto. Isso é ótimo, né? Tipo assim, somos muito livres. Muito.
No marketing 2.0, ou a segunda era do marketing, foi quando as ações começaram a focar no consumidor. Olha só, a gente já está olhando para as pessoas. E o cenário começa a se aproximar um pouquinho do que a gente vê hoje. A frase que surge nesse momento é: o consumidor é rei. Então começa a fazer sentido nessa fase do marketing. Nós temos um consumidor mais exigente nessa hora. Começa a fazer muito sentido a gente olhar para esse consumidor, ver o que é importante para ele, e ele começa a se tornar mais exigente. A terceira era, ela passa pela humanização desse consumidor. Olha que interessante, né? A gente olha para ele, mas a gente não humaniza ainda. Então, na terceira, a gente passa pela fase... Muito louco! Na terceira, a gente passa por essa humanização desse consumidor, que é um conceito bastante recente, que a gente vai ver ainda no Marketing 4.0, que o foco não é somente em oferecer produtos e conquistar o cliente, mas sim em evoluir esse pensamento e passar a oferecer a solução de problemas que estão lá na vida desse cliente. Então, esse modelo também passa pela experiência do consumidor. O consumidor, ele não deseja mais apenas ser conquistado. Ele deseja ter uma experiência única com a marca ou com a empresa. E com isso, ele se conecta de forma mais genuína. A gente fica um comercial um pouco mais humanizado. Nessa era, o consumo se tornou mais humano, que obrigou as empresas a se tornarem também mais humanas, passando pela criação de um tom de voz, uma missão, uma visão e valores que se conectam com o consumidor, que é o que nos traz hoje a nossa profissão, né, Nicole? Sim. No Marketing 4.0 é a era em que nós vivemos, tá? É agora, o que está acontecendo agora. E ele trouxe conceitos fortes do 3.0, como eu falei, porém em uma realidade muito mais complexa e conectada, onde o marketing digital já ultrapassou os esforços do marketing tradicional. Tudo isso se conecta de uma forma genuína com o consumidor, enxergando ele como um ser humano e não apenas como uma peça de mercado. Dessa forma, a gente cria um marketing que leva em conta a sustentabilidade, as relações digitais e as experiências de valor para o cliente, se pautando na ética para a construção de uma estratégia mais eficiente que chegue no coração do cliente. E olha que interessante, né, Lara? É importante a gente lembrar que até pouco tempo atrás a gente não tinha dados de desejo do consumidor. Então a gente pode sim ter um Henry Ford fazendo apenas carros pretos e tá tudo bem, porque quem ditava as mudanças dos mercados era meia dúzia de empresários. Hoje, é claro que a gente tem muitos empresários, né, que contribuem para as mudanças nossas de comportamento, eles ditam tendências, mas a gente tem muito mais oportunidades de entender o que nós, consumidores, queremos, o que a gente precisa, mesmo que isso não esteja super claro, mas a gente tem muito mais dados para trabalhar. E isso acontece porque essa era a gente precisa trabalhar com o cliente. E aí surgem as palavras do né? Co-criar. E se a gente olha para o mercado, a gente tem muitas coisas relacionadas a isso. O co-living. O que é o Airbnb? É um co também. É algo que a gente troca, né? Então vem a sociedade da troca, do compartilhamento. E nós temos que nos comportar diferente e viver diferente diante dessa revolução. O marketing de hoje, nós não falamos mais do cliente ideal, que a gente olhava e qual é o seu cliente ideal? Hoje a gente fala do avatar, o da persona. O avatar e a persona, eles fazem o quê? Eles dão uma personificação para olhar os sentimentos, como essas pessoas olham para a vida, o que vai fazer ele perceber uma experiência inadiável, transformadora dentro do seu negócio. E como que a gente começa a comunicar isso. E essa era, ela é tão importante para a gente falar do sentido, porque a gente se comunica mais fácil, a gente consome mais fácil. Eu tava até lembrando esses dias, meu pai tava falando. Hoje a gente entra no supermercado e você tem fruta picada para você comprar. E antigamente a gente tinha que esperar as estações. Hoje a gente nem precisa esperar as estações, a gente tem fruta o ano inteiro. Então o modelo de consumo mudou muito. Tá muito diferente a forma com que a gente lida com esse consumidor. Fazer um super parênteses aqui em relação a esse contexto que a Lara trouxe, né, esse exemplo que ela trouxe, porque a gente sabe também das implicações que alguns modelos de consumo têm, né? Então a gente, por exemplo, você vender frutas picadas, a gente tem por um outro lado um aumento de uso de plásticos, um aumento de resíduo, então a gente sabe dessas implicações, mas não é isso que a gente está falando agora, a gente está simplesmente traduzindo que conforme as coisas vão evoluindo, a necessidade do consumidor muda e por ter novas necessidades, a gente tem novos modelos de entrega para esse consumidor.
E isso é muito importante da gente identificar, da gente entender. E Lara, já que você construiu uma história baseada aí nas histórias dos seus bisavós, né, ou dos nossos bisavós, de abrir plantação, enfim, eu trouxe uma outra história para minha memória. Sempre que a gente fala de evolução empresarial, eu lembro do filme Tempos Modernos, do Chaplin. Para mim é muito forte aquele filme, eu realmente assisti bastante para fazer trabalhos de revolução industrial, enfim, mas a gente pode lembrar que o Chaplin, ele não opinava em absolutamente nada. Ele simplesmente estava lá apertando o parafuso dele para receber o salário dele, que obviamente não era lá grandes coisas. Naquela época, que aí seria nessa época da Revolução Industrial, né, coincidindo com o Marketing 1.0, não fazia sentido pensar no sentido do trabalho. As coisas precisaram começar a ter um trabalho estruturado para que depois alguém melhorasse aquilo, pensando, por exemplo, em condições de trabalho, né, de insalubridade, na jornada de trabalho, exploração infantil, exploração de mulheres no trabalho, na remuneração. Eu não estou falando que tá tudo bem ter tido exploração e ter trabalhado em situações difíceis, mas a gente precisa entender que naquela época eles não tinham a visão que nós temos hoje. Então hoje a gente consegue olhar para trás e ver que aquilo era um problema, mas naquela época não se via como um problema. Então a gente consegue pensar em sentido hoje, a gente consegue pensar em humanização do trabalho, em humanização da relação com o consumidor, em melhores oportunidades, em melhor ambiente de trabalho, porque é assim que as coisas precisam acontecer, elas vão melhorando ao longo do tempo. E, inclusive, se a gente não melhora enquanto ser humano ao longo do tempo, a gente fica de fora de um novo mercado, a gente não consegue se adaptar, a gente não consegue se sentir pertencente a essa vida. E isso acaba trazendo muitos adoecimentos para as pessoas. Então, não aceitar que o mundo mudou e que a nossa forma de sucesso, as nossas necessidades, que o nosso sentido é diferente, é permanecer na dor de querer seguir modelos de sucesso antigos que não fazem mais sentido pra gente, eles não se sustentam na realidade atual. Agora, Nick, tudo isso é super complexo, claro. Vai dando um bugzinho na sua cabeça aí, você que tá nos ouvindo, né? Mas para contextualizar o máximo possível, até entendermos, todos nós aqui juntos, você que tá nos ouvindo, a compreender esse contexto, vamos voltar lá na nossa compreensão sobre descobrir qual é a única coisa. Porque nós acabamos tendo, mesmo com todas as facilidades que conseguimos ter, né? Mesmo com a frutinha picada no supermercado hoje pra gente comprar, nós ainda temos muitas dificuldades. É bem interessante isso, né, Lara? Olha só, vou dizer assim, que meio que sem querer querendo, a gente permanece no modelo de negócio passado. A gente compreende, a gente sabe, é possível que muitas das pessoas que estão aqui tenham consciência, tenham conhecimento a respeito de evolução, de que o nosso mundo mudou. Mas a gente emocionalmente e até comportamentalmente, a gente permanece conectado aos modelos passados. Inclusive, até o modelo lá da Revolução Industrial, não é? A gente tá no 4.0 e eu me comporto no 3.0. Não, muitas pessoas se comportam ainda com aquele modelo lá da primeira Revolução Industrial. Inclusive, muitas empresas ainda operam desta maneira, né? Mas enfim, isso é papo para um outro episódio. Agora, a gente acaba sem querer querendo permanecendo lá. E existem muitos riscos que a gente acaba vivendo por ficar preso lá no passado sem perceber. Então, o que acontece? Nós, ao invés de olharmos para o passado com gratidão, com honra, com orgulho do que aconteceu, do que foi construído, da mata que foi aberta, da estrada que foi asfaltada, nós, bonitinhas, lindas, maravilhosas, a gente acaba não aceitando que a vida pode ser legal e mais fácil pra gente. A gente mesmo fica buscando a dificuldade. A gente se sente mal porque a gente pensa que a vida acaba sendo fácil demais pra gente e a gente busca desafios desnecessários ou a gente olha para lugares errados. Isso por quê? Porque a gente aprendeu lá atrás que a vida tinha que ser difícil, que as coisas precisavam ser complexas. Então, de uma certa forma, a mensagem lá de trás de que as coisas são difíceis, porque realmente eram muito difíceis, faz com que a gente fique procurando sempre coisas muito difíceis. E aí a gente não consegue lidar com as facilidades que estão no nosso dia a dia. Aliás, é bom eu fazer também aqui um parênteses, Lara.
não é que a busca pela sobrevivência lá atrás e a busca pelo propósito, tipo, não é eu olhar para tipo, qual é a mais fácil? É mais fácil eu olhar para o propósito do que olhar para a sobrevivência? Não é essa a pergunta, não é essa a questão que a gente tem que olhar. A questão é, a gente está olhando para dores diferentes. Então, a dor que eu olho hoje, a dor que nós podemos olhar para hoje, ou as necessidades do mundo que a gente pode olhar hoje, é diferente. Lá atrás eles não precisavam olhar. E nós hoje não precisamos olhar para muitas dores que existiam lá atrás. Claro, sabemos que existem ainda muitas situações, como eu disse, ainda existem muitas empresas que estão lá na primeira revolução industrial, na forma como tratam seus funcionários e os seus clientes, a gente sabe disso, mas se a gente acompanha a evolução, a gente olha para as necessidades de hoje. Eu não fico olhando para quem ainda não asfaltou a estrada. Então eu preciso olhar lá para trás, ver que facilitaram um caminho. Então eu ver, reconhecer e valorizar o passado, valorizar a história é fundamental. Como se a gente pudesse resumir assim, não é sobre comparar os momentos, Exato. né? Mas Exato. é sobre reconhecer aquilo que cada um precisa lidar hoje. E é o exercício da gente olhar e dizer para todos que vieram antes: obrigado por ter aberto isso, porque só porque você fez eu posso bater voos mais altos, né? Eu posso andar de carro com velocidade, eu posso pegar um avião, eu posso andar de Fórmula 1. Então a gente poder se despedir dos modelos que deram certo para eles e olhar para frente para seguir o nosso próprio modelo de sucesso, com a estrada já asfaltada. Entenda, gente? É sobre não comprar o modelo de sucesso de alguém que a gente ama muito. Que geralmente é esse o papel, a gente ama muito e por esse amor a gente compra aquele modelo de sucesso. É claro, e também você não é ignorar, né, Lara? Não é comprar, mas não é ignorar. É isso que é importante. Porque muitas pessoas às vezes falam assim, mas eu vou ignorar a minha história, eu vou dar as costas para eles. Não é questão de ignorar e dar as costas, é questão de reconhecer. Então, por isso que você falou de, graças a isso, eu posso bater voos mais altos. É interessante, né? A gente faz um exercício sistêmico, que é o seguinte: a pessoa que geralmente ela não consegue progredir ou encontrar o seu modelo de sucesso, a sua própria identidade, a gente fala que ela tá olhando para trás. Se ela tá olhando para trás, tá olhando pro passado, ela tá olhando para coisas que aconteceram. Então, o que a gente faz? Não é a gente pegar e virar de costas simplesmente, agora eu olho para frente, aí eu encontro meu modelo de sucesso, eu encontro minha identidade. Eu olho para trás, reverencio, como eu citei, obrigado por vocês, por tudo que fizeram, pelas estradas, por tudo como foi, agradeço, reverencio, me despeço, então eu posso olhar para frente agora, olhar para o meu futuro e começar a construir o meu modelo de sucesso. É claro, e provavelmente você vai ter que lidar com o discurso de quem veio antes, falando coisas como, sim, mas a busca pela sobrevivência é essencial para viver, a gente não tinha tempo para perder pensando nessas bobeiras, você acha que a vida é fácil, você já deve ter escutado isso por aí. Mas também, quem não tem propósito, também não tem vida, e hoje nós conseguimos olhar para isso. Então, é o que a gente está falando aqui, não é sobre comparação, é sobre reconhecer as dores de quem está nesse momento atual, para só assim, olhando para minha dor, eu me despeço da dor daqueles que vieram antes. Então, a questão é que do lugar de cada pessoa, a vida não é fácil. Ela não é fácil. E ninguém disse que a vida seria fácil. E nós perdemos muito tempo nos questionando de não aceitação do que veio antes. Não focamos em desenvolver aquilo em diante como algo incrível, considerando, honrando, reconhecendo, agradecendo o que foi construído antes. Tem um outro trecho do livro, Nick, se você me permite aqui, eu vou falar um outro trecho do livro da Única Coisa, que ele é bem pertinente para isso que eu tô falando. Olha só, essa aqui é uma frase, né? Não é dele, é uma citação. O degrau da escada não foi inventado para descansar, mas para sustentar um dos pés da pessoa tempo bastante para que ela possa elevar o outro. Interessante, né? Muito interessante isso, né? Porque aqui entra a questão de onde eu me permito focar, onde eu coloco o meu tempo. Então não é relaxar, porque esses exemplos, essas perguntas que você trouxe são muito importantes, Lara, que acabam dificultando muitas vezes a gente de seguir adiante, que é, você acha que a vida é fácil, as coisas são muito simples para você hoje. No meu tempo era muito mais difícil. E cada vez que a gente escuta isso, a gente, né, aquilo que eu falei lá atrás, a gente meio que se obriga a buscar um caminho difícil. Às vezes a gente quer fazer um movimento nessa escada de uma forma muito difícil. É como se os mais antigos, eles olhassem e falavam assim, mas hoje você tem escada, hoje os degraus de escada estão mais fáceis, então para você tá tranquilo. Mas não é tranquilidade, a questão é a gente realmente entender que eu vou colocando o meu tempo em cada um desses degraus de forma consistente,
mente de forma constante para que eu possa realmente me engajar e fazer algo diferente daqui em diante. Então, daqui em diante, eu vou colocar meu foco, meu tempo, minha energia em questões que realmente é o meu lugar. Agora, se eu não reconheço que existe uma escada que facilita e que me dá o degrau para eu manter, não para eu descansar. Então, assim, eu não olho toda a estrada asfaltada para descansar. Eu olho toda a estrada asfaltada para pensar em que eu posso fazer a partir disso. Agora, se eu não trabalho isso, se eu não aceito, se eu não entendo isso, eu realmente descanso ou eu perco aquele tempo desnecessário, né? Então, eu trabalho um monte sem sentido, porque tem coisas que eu não preciso mais, bem entre aspas, perder tempo, né? Gastar energia mental. E, geralmente, o que acontece? As pessoas, elas perdem tempo, bem entre aspas, em coisas, e às vezes não entre aspas, né? Às vezes perdem tempo, literalmente, fazendo coisas que elas não precisavam. E isso impacta na nossa vida, com estresse, burnout, depressão, ansiedade, pânico, problemas físicos, separação, dissolução de sociedade. Então, todas essas situações pessoais, emocionais, elas têm muito da nossa falta de olhar para trás e ganhar força com tudo que foi construído para que eu possa seguir adiante. E aí a gente acaba, então, se chicoteando porque a gente não trabalha tanto com os nossos pais, a gente não tem as mesmas buscas pelo interesse. Hoje é muito comum, né, da mesma forma que os pais queriam ter a casa própria, é muito comum hoje nós vermos pessoas que não querem casa própria, elas querem alugar ou elas querem poder viver um mês em cada lugar, e para os pais é tipo assim, você vai perder tudo, você não vai ter nada, a única coisa que a gente tem é a nossa casa. E não é necessariamente assim, só que quando eu falo que não é necessariamente assim, não é porque eu ignoro e eu julgo que as gerações passadas fizeram de ter uma casa estruturada. É que, ok, a partir de ter uma casa estruturada, eu posso tomar decisões diferentes com respeito àquilo que foi construído. E a gente também precisa entender que existem frases, né, você conhece as frases que você falou, que a gente acaba ouvindo, que é: a gente não pode descansar, a gente tem que estar sempre fazendo um monte de coisa. Enquanto eu não conquistar X, Y e Z, eu não posso parar. Então nós temos pessoas da nossa geração que, se olhassem que já tem uma estrutura boa, eles sentiriam que eles podem descansar, mas a gente sente que a gente não pode descansar, porque hoje tem que ser milionário antes dos 30 anos, né? Você tem que ter lá um patrimônio X, você tem que ter escrito um livro, você tem que estar com o skincare em dia, você tem que estar com muitas outras coisas e a gente não pode descansar. E aí a gente acaba lidando com a tal da culpa. Por quê? Porque a gente não dá conta de tudo e aí a gente fica se chicoteando, né? E esse chicoteamento que a gente faz com a gente é um sentimento de culpa, porque a gente não tá conseguindo seguir os mesmos passos, fazer tudo, fazer da vida uma batalha. E aí a gente se sente culpado por, poxa, as coisas são muito mais simples pra mim. E se a gente olhar realmente fundo, o que a gente acaba sentindo? É uma inocência nossa, é como se fosse realmente um olhar infantil, um olhar de criança, porque quando a gente se conecta com essa questão de eu não posso descansar, parar enquanto eu não chegar em tal lugar, e geralmente chega nesse tal lugar a pessoa fica 5 segundos feliz e já pensa em outro lugar para chegar, ou seja, nunca está satisfeita. E isso é o quê? É aquela criança que deixou seus sonhos, os seus projetos de lado. E isso é muito ruim. Só que quando a gente realmente olha para isso de forma saudável, olha para essa situação de forma, eu reconheço que eu tenho mais facilidade, eu construo algo diferente, né? Não melhor nem pior, mas algo diferente, a gente fala que isso é uma boa transgressão. Então, é algo que a gente realmente vai fazendo diferente. E a gente precisa realmente olhar que não precisa, é lógico que a gente precisa trabalhar, né? A gente precisa colocar energia naquilo que a gente faz, mas esse é um trabalho que precisa ter resultado. E pra gente ter resultado, eu preciso entender qual é o meu lugar de força, ou seja, o que eu posso construir de saudável a partir deste lugar que eu estou, a partir de histórias que vieram antes de mim. Quando a gente vê alguns casos, Lara, de pessoas que são o primeiro sucesso financeiro da família, às vezes isso é muito pesado para ela, porque ela não dá conta de ter feito uma transgressão, do tipo, a família sofreu, a família nunca teve dinheiro e de repente eu tive. E aí a pessoa ela não consegue muitas vezes manter ou o patrimônio financeiro, ou manter a saúde, manter a felicidade, manter o casamento, porque ela se sente culpada de ter feito diferente. Você sabe, isso me lembrou, agora falando da
da boa transgressão, até pra ficar aqui, que é a boa culpa, né? Esse livro que eu tô lendo, falei nos meus stories até que não é a única coisa, que é o livro de hoje, é interessante. A filha, ela fala assim, eu não quero mais viver no campo, cuidando dos animais e tal. Ela vê uma oportunidade de dar aula, de estudar, ficar no meio dos livros, que é uma coisa que ela gostava. Que, aliás, já era uma coisa que o pai gostava, mas o pai não tinha escolha. O pai foi obrigado a trabalhar no campo. E aí, quando ela tem essa possibilidade, ela sai para uma cidade um pouco maior, anda alguns quilômetros aí, e ela começa a ver a vida diferente. Quando ela volta para casa, no caminho de volta a cavalo, como eu falei que levava 6 meses para ela fazer esse trajeto, ela vê um avião passando por cima dela. O negócio lá da fazenda era adestrar cavalos para as carroças. E aí o pai fala para ela assim, que bom que você voltou, tem vários cavalos aqui, eu sei que você vai fazer um ótimo trabalho. E ela olha pro pai e fala assim, pai, você já viu os automóveis? Então imagina esse movimento de culpa, né? Até ela fala assim, naquele momento, e o pai faz um discurso falando mal dos automóveis, ela ainda fala assim, isso que eu nem falei do avião, né? Só falei dos automóveis. E aí ela se sente, nessa hora ela fala assim, aí eu comecei a perceber o quanto eu e meu pai estávamos nos afastando. Então começa a surgir um sentimento de culpa. E se a gente não olha para essa culpa, ela fica pesada. Mas se a gente faz esse processo que a gente estava falando aqui, de que eu olho para trás, vejo todas as coisas que foram, sim, papai, porque você amava os livros, não pôde viver disso, hoje eu posso, eu vou fazer isso de um lugar pesado. Mas se eu olho de uma forma saudável e falo assim, também por você, assim por você também, eu faço diferente. E isso serve para tudo, gente. É diferente, né? Você trouxe esse olhar do... Você teve esse sonho, você não fez, agora eu faço. Acaba sendo um olhar arrogante, né? Então, quando a gente olha pro passado com arrogância, do tipo, hoje eu posso, agora eu consigo, e eu não reconheço, eu tenho um olhar arrogante. E esse olhar arrogante também é um peso pra gente seguir adiante a nossa vida, né, Lara? É um cuidado de olhar com gratidão, né? Então, que é assim, pelas coisas que você teve que abrir mão, hoje eu não preciso. Então, é bem diferente a postura de, você não fez, eu faço. Mas é assim, hoje, graças a você eu posso, porque você abriu mão de algumas coisas, eu posso. Isso serve para tudo. Ele transcende o nosso modelo de sucesso pessoal, mas aquilo que o seu negócio precisa também. Nem nos negócios nós podemos comprar o modelo de sucesso de alguém. E nesse modelo eu vou falar assim, o preço de mercado, né? Ou o preço da concorrência, para a gente poder calcular o nosso próprio preço. Porque nós não sabemos quais são as batalhas que aquela empresa está tendo, que ela pratica para ela poder chegar a ter lucro com aquele preço, e nós nem sabemos efetivamente se ela tem lucro com aquele preço. Olha que interessante como é importante a gente olhar para os modelos de sucesso nosso e também daqui do nosso negócio. Claro, cada caso é um caso. Nós temos parâmetros dentro do mercado, mas nós não podemos nos iludir que nós temos as respostas certas num desenho de mundo ideal do outro. O outro, ele nos serve como o mesmo olhar de quem chegou antes e asfaltou a estrada, sabe? Então, ele veio antes, botou um preço ali dentro do mercado, está praticando esse preço, mas nem por isso eu compro esse modelo. Agora nós temos que ver os nossos próprios termos e a nossa realidade. Então, isso até parece uma conversa profunda, mas se a gente entende essa base de que nós temos pistas, né? Tudo nos deixa pistas e a partir das pistas que nós seguimos, a gente consegue lidar isso de uma forma mais fácil. Bom, é profundo e vocês já sabiam aqui que não seria diferente. Então, gente, relaxa, porque esse é o preço que nós pagamos pro nosso momento atual. Nós somos uma geração intermediária que fica entre o meio do caminho. Nicole falou coisas aqui da faculdade dela, de mais de 10 anos atrás, eu falei do mesmo da minha. E isso pode confundir as nossas visões entre o que aconteceu com os nossos pais e o que nos acontece hoje. Então, que se fala sobre essa plenitude, sobre estar em equilíbrio nas áreas da vida, porque você tem que reunir o propósito e as áreas da vida. Mas vamos falar de empresa então mais um pouco, Nick, que eu tô sentindo falta aqui nessa nossa conversa, né? Fala um pouco aí como que isso se configura aí dentro das empresas. É interessante, né? Lógico, nós estamos trazendo uma contextualização, trazendo várias teorias de compreensão a respeito da nossa evolução, para que a gente realmente se situe e entenda de onde tudo isso está vindo. Agora sim, é importante a gente contextualizar dentro da empresa como que tudo isso acontece. Nas nossas experiências, né, a Lara e eu, a gente trocou muitas experiências a respeito dos nossos clientes. Vou elencar algumas aqui para trazer para nossa abertura de alternativas, né, para que a gente comece a pensar em como lidar com isso, quais as
alternativas a gente tem com isso. Então, vamos pensar lá que numa empresa que os diretores foram lá, começaram o trabalho, abriram a empresa do jeito deles, da forma como deu. Então, regaçaram a manga. Eles que começavam a fazer absolutamente tudo, né? Eles que compravam, que vendiam, que emitiam nota fiscal, que entregava, enfim, que fazia de tudo. E aí, eles acabam reclamando ou criticando os novatos. Ai, as pessoas que chegaram agora, elas não têm tanta essa energia, porque eu arregacei. Então, vem aqui aquela questão, né, de aqui era tudo mato, então eu peguei a enxada, eu que abri a floresta toda. E as pessoas de hoje, elas não têm mais aquela energia para desbravar a floresta. E aí eles gostam, né, eles sentem orgulho de se vangloriar pelos feitos deles, né, pelas questões de o que eles contribuíram, o que eles conseguiram deixar, né. Então eles querem aquele mérito da abertura de floresta e eles não aceitam que existe um novo modelo de pessoas. Agora, quando o diretor, o fundador, ele fica preso ao seu passado, ao invés dele olhar com gratidão, com honra, com satisfação, com orgulho por aquele desbravamento e ver que as pessoas realmente têm uma facilidade maior na empresa hoje, né? Então, se ele fica na dor, ao invés dele ir pro agradecimento e estar aberto para isso, ele, primeiro, se ele fica na dor, ele tem dificuldade de contratar pessoas, ele tem dificuldade nos relacionamentos, ele provavelmente vai ter dificuldade de estabelecer bons parceiros de negócio, dificilmente ele vai sentir que as pessoas estão jogando limpo com ele, porque ele fala assim, as pessoas vão querer tirar vantagem de mim, porque olha tudo que eu fiz tudo isso, então as pessoas querem se aproximar de mim porque eu fiz tudo isso. Então ele acaba crescendo cheio de inseguranças e de que nunca ninguém é bom o suficiente. Geralmente a empresa tem uma rotatividade alta, os líderes não são bons. Eu já vi vários casos de empresa que acabam tendo gestores que são mais puxa-sacos, eles falam mais o que o dono da empresa quer do que realmente conseguem realizar, mas são ótimos de discurso e de fazer as coisas acontecerem, e acaba que dinheiro sai pelo ralo. Então acontece muito esses tipos de movimento quando o empresário não aceita, não olha para sua história com orgulho, mas é um orgulho de que eu facilitei e daqui em diante as coisas vão ser melhores. E aí, se eu olho realmente com essa gratidão, eu começo a olhar que eu abri, eu facilitei, sou muito feliz por isso, me sinto uma pessoa incrível, maravilhosa por ter aberto essa floresta e a partir de agora eu quero entender quais são as pessoas que eu quero ter junto comigo. Eu quero sim algumas pessoas que também tenham essa energia de desbravar, porque eu penso em novos desbravamentos, né, em novas aberturas de negócio, em novas oportunidades de mercado, então eu quero sim pessoas que tenham isso, mas eu também quero essas pessoas que saibam lidar com vamos dizer assim, com o conforto de ter as coisas melhores estruturadas para que elas possam trabalhar bem e entrar em detalhes que na hora que eu tô lá desbravando a floresta, eu não conseguia ver, eu não conseguia perceber. Então eu posso ter pessoas que são mais especialistas, que são mais detalhistas em áreas específicas para fazer com que o meu trabalho, com que essa empresa, que não sou só eu, mas hoje, né, que lá atrás era apenas eu, mas hoje não sou só eu, essas pessoas elas possam crescer mais, elas possam contribuir mais e realmente fazer algo incrível com o que eu já abri, com o que eu já desbravei. O que você pensa sobre isso, Lara? É muito interessante, eu estava até me segurando aqui para fazer um comentário aqui. Isso tudo que você está falando, ele antecede as ferramentas e estratégias, que é o que a gente propõe falar aqui dentro do Alternativas. Gente, ferramenta, tal, você tem acesso dentro do mercado, né? Muitas ferramentas de contratação, né, Nicole? Existem métodos para você contratar. O que a gente está falando é quais são as dinâmicas ocultas por detrás de, mesmo com as ferramentas, as coisas não estarem dando certo, né? Perfeito. O que está por detrás disso, assim? Então, é só para deixar esse ponto claro, assim, claro, você pode ir lá e aprender ferramentas. Eu já ouvi muitos gestores falando assim, donos de negócio, né? Não, porque eu tenho MBA em gestão empresarial, porque eu fiz curso disso, curso daquilo, mas o resultado não tá vindo. Por quê? Porque existem dinâmicas ocultas e principalmente esse ponto que a gente tá trazendo para você hoje. Então, é muito fácil e é muito óbvio a gente falar de propósito hoje por causa de toda a construção que houve. Não que seja fácil e óbvio encontrar esse propósito, mas é evidente que ela é a pauta da vez e a gente precisa olhar para isso. A gente vem de um movimento de trabalho muito árduo, exploratório, de muita necessidade de sair do campo, de ir para a cidade, de guerras, industrialização, vários processos. E a gente só pode alcançar o nosso verdadeiro sucesso se a gente puder olhar para trás e ver toda a estrada pavimentada. Então, quais são as alternativas, me diga, Nicole, para lidarmos com o sucesso e o problema do sentido?
Essa contextualização que você fez agora, pra mim, assim, é muito importante. É algo que eu sempre trago pros meus clientes. Não adianta nós termos as melhores ferramentas se a gente não souber usar. Que daí essa é a dinâmica oculta. E o saber usar, eu não tô falando de saber usar, eu sei, então eu tenho a ferramenta, eu sei que é colocar no ouvido. Mas a questão é, o que tá por trás daquilo que eu quero passar em relação à imagem? Ou seja, eu quero contratar pessoas. Em muitas empresas eu entro, eles têm um processo seletivo estruturado, eles têm lá uma plataforma boa de captação de currículo, mas as pessoas não ficam. Por quê? Então eu preciso entender isso que tá por trás. E geralmente tem uma desestruturação, tem um não reconhecimento, não tem as coisas emocionalmente estruturadas. E agora sim, como que a gente soluciona isso então, né? Quais são as alternativas que a gente tem para isso? Lara, eu sou uma pessoa apaixonada por histórias, então a gente fica aqui falando e a gente conta muitas histórias, eu realmente gosto de histórias, então sempre que eu inicio algo, eu quero conhecer a história, eu quero compreender o que contribuiu para que a pessoa chegasse onde ela tá. Inclusive nos meus atendimentos, essa sempre é a minha primeira pergunta, né? É uma pergunta clássica de psicólogo, me conte sobre você. Mas eu realmente gosto de deixar as pessoas à vontade, seja o dono da empresa, né, para me conta a história do seu negócio, do jeito que ele quiser, e aí eu falo assim, não, fica tranquilo que eu vou fazendo perguntas conforme for necessário. Mas eu gosto muito de deixar a pessoa à vontade para responder do jeito dela, porque ela vai contar da forma e na estrutura que faz sentido para ela. Então, eu gosto muito de fazer com que todos nós, né, as pessoas que a gente atende, mas eu faço isso comigo também, qual é a história que eu tô contando? Qual é a estrutura, qual é a formatação de conteúdo que eu estou oferecendo para dar continuidade a essa história, para que a gente possa desenvolver algo mais. E o importante é que ao ouvir essa história, ao pensar nessa história, a gente precisa fazer uma leitura ou uma escuta sem julgamento, Lara. É muito importante que a gente escute, simplesmente escute o que a pessoa está falando com atenção, com o interesse genuíno. Eu falo para todos os meus clientes, trabalhar com pessoas, isso não é gestão de pessoas, né? Trabalhar com pessoas é trabalhar, porque a gente sempre trabalha com pessoas. A gente precisa ter um interesse genuíno no outro, em compreender o outro, né? Mas a maioria de nós tá sempre tão pilhada, tá sempre com tanta informação, com tanta coisa para tudo, que a gente sente que a gente não tem tempo para isso. Então, uma primeira alternativa é eu convido você, nosso ouvinte, a considerar a alternativa de escutar com atenção, com consideração, com respeito a história do outro e também, né, se você é empresário, se você é líder, de você ouvir a sua própria história, como que você narra a sua própria história. Mas, Lara, tem um porém aqui. É muito difícil eu ouvir com consideração, com respeito à história do outro, se eu não considero e respeito a minha própria história. É muito difícil isso. Então, eu preciso, para que eu dê respeito ao outro, eu preciso ver o que faz parte de mim, o que veio antes de mim, o que fizeram para que eu estivesse bem neste momento. E bem não é bem financeiramente, não, é para que eu estivesse bem aqui. Então, eu estou aqui, eu estou saudável, posso não estar exatamente onde eu quero, mas eu estou aqui. Então, o que foi construído? E não apenas o que foi construído pelas gerações passadas, mas o que eu construí, o que faz parte da minha jornada, do que eu fiz. Mas geralmente a gente só pensa nas alternativas. Eu não fiz tudo o que eu deveria, eu errei muito, eu ainda estou longe de onde eu gostaria de estar, eu não sou tudo aquilo que dizem que eu sou ou que eu gostaria de ser, porque parece que quando eu olho com orgulho para minha história, eu estou sendo arrogante, eu estou sendo orgulhoso. E gente, isso não é arrogância, isso é felicidade, é prazer, é contentamento pelo que eu consegui desenvolver. Então, quando eu olho pra minha história, é gratidão. Então, quando eu olho com orgulho pra minha história, não é um orgulho arrogante, é um orgulho de gratidão, é um orgulho de caramba, né? É um orgulho de proud of. Tipo, eu vejo tudo aquilo que eu construí e eu vejo o que outras pessoas construíram também. Então, pra mim, a gente precisa trabalhar mais nessa alternativa, de olhar com orgulho pras nossas histórias e, consequentemente, eu consigo, então, olhar pra história dos outros e falar, caramba, olha, o outro também tem uma história incrível e essa história vai ser boa pra mim, né? Vai ser bom ter essa pessoa no meu negócio, vai ser bom ter essa pessoa na minha vida, porque eu também consigo sentir orgulho da história do outro. Muito bom, Nick. Com isso, já que a gente contextualizou, a gente trouxe essa base pra você aqui, como eu tava falando antes, né? Dessa questão, a gente não adianta as ferramentas se a gente não tiver uma base pra poder utilizá-las. Então, já que a gente já preparou essa base, vamos falar um pouquinho aqui sobre uma alternativa estruturada também pra você poder utilizar aí na sua vida,
no seu negócio, como a gente falou bastante aqui. Não é só sobre o seu modelo de sucesso pessoal, mas também sobre o modelo de sucesso da sua empresa, né? Então, especificamente para ela, a gente olhando ela como um ser, né? Então, o primeiro passo é eu concordar com o que aconteceu, da forma com que foi, dizendo, eu concordo que tenha sido assim. O que eu fiz até aqui, a história do negócio até aqui, é sobre concordar. E também é essencial nós reconhecermos que nós não temos absolutamente tudo que a gente precisa, mas nós estamos cercados de pessoas que têm. Então, aprender a pedir ajuda é fundamental. E nesse pedir ajuda é a gente olhar internamente e falar assim, eu posso pedir ajuda. Tem também o exercício da gente agradecer a tudo exatamente por ter chegado até mim. Só porque chegou até mim é que eu posso fazer algo de bom com isso. Então eu agradeço. E claro, algo muito importante, mas também talvez seja um dos processos mais difíceis aí, acredito que cada um deve ter se identificado, mas é o perdoar e liberar, né? Então, eu perdoo e quando eu perdoo, eu libero essa pessoa ou eu libero até acontecimentos passados que ainda me aprisionam, como a Nicole falou. Muitas vezes a gente considera a alternativa de olhar e falar assim, eu não fui bom o suficiente. Então, sim, se essa é a conclusão que você chegou sobre algo que aconteceu, se perdoe por esse momento e possa liberar esse momento da sua vida e seguir de uma forma diferente a partir de agora. Só assim, depois que a gente consegue entender essa dinâmica, a gente pode olhar para a vida e dizer, eu experimento a vida pelas minhas próprias regras, pelo meu modelo de sentido. Nós só descobrimos a única coisa quando nós fazemos essa despedida honrosa. Eu entendo que exista uma boa culpa nisso tudo. E pela culpa a gente acaba ficando, permanecendo. Quando nós entendemos que existe a boa culpa e a má culpa, nós podemos escolher com qual delas a gente vai, tomar um destino diferente, seguir e construir nosso próprio modelo de sucesso. Você já pensou que as próximas gerações poderão fazer depois dos seus avanços? Olha, eu tenho muita história para contar de coisas que acontecem por aqui, mas vai ficar para outro podcast. Mas pra gente finalizar, que a gente já tá falando bastante, agora eu quero chamar ela, a nossa super coach, para fazer a hora do coaching. Nicole Tomazella, manda aí pra gente. Olha só o quanto que isso é importante. Eu sei que é bem complexo tudo isso que a gente tá falando. E, obviamente, esse era o principal propósito nosso, é trazer conversas realmente provocativas que tirem a gente de pensamentos óbvios, de pensamentos que a gente acaba fazendo, que são pensamentos mais fáceis, mas que não são os pensamentos que levam a gente pra melhoria, pra realmente crescimento, tá? Então, é muito importante a gente olhar para o que sim, o que eu vou fazer e que vai abrir caminhos para outras pessoas. Isso, como a Lara terminou, a gente pensar que nós estamos facilitando várias coisas para as próximas gerações e é importante que a gente também leve para as próximas gerações esse sentimento de eu concordo, eu agradeço, como que é? Primeiro eu concordo, eu peço ajuda, eu agradeço e eu perdoo, para que as coisas também sejam levadas adiante com mais leveza. E por leveza não é sossego, por leveza é sem culpa, sem peso. Então, quando eu tiro o peso, eu consigo viver com mais leveza. E se eu consigo viver com mais leveza, eu consigo realmente realizar aquilo que eu vim realizar. E aí, trazendo aqui para nossa hora do coaching, né? A Lara fez uma provocação, né? E eu tô aqui. Vamos pro nosso momento de coaching, que é a questão de... Geralmente, quando a gente tem que tomar uma decisão difícil na nossa vida, é natural que a gente venha com a seguinte pergunta. Tá, você vai tomar essa decisão, mas você viveria com isso? Mas existe uma outra provocação que é, se essa for o seu desfecho, se isso for o seu último movimento, você ficaria bem morrendo com isso? Morrendo com peso? Morrendo com culpa? Porque às vezes você fala assim, não, eu dou conta, eu consigo viver com esse peso. Mas na hora que a gente pensa do tipo, tá, a vida acabou, você morreria com isso? Pensando que você poderia ter aberto, facilitado os caminhos daqui em diante, mas você escolheu não facilitar, porque você não quis olhar pra você com verdade, com um pouco mais de complexidade, como a gente tá propondo aqui. Então, esse é um questionamento pra você pensar. Ao invés de você pensar apenas, você viveria com isso? Porque a gente fala assim, eu vivo. Agora, você morreria com isso? Você morreria com culpa, com peso, com não aceitação? Então, fica essa reflexão aí pra gente. E para que então a gente possa encerrar, Lara, diante de toda essa conversa que a gente teve hoje, o que você leva de alternativa para sua carreira, para o seu negócio, para sua vida, de tudo isso que a gente conversou hoje? Para mim é bem simples. Use o seu asfalto, a sua estrada asfaltada. E você, Nick?
Para mim, a principal alternativa é eu honrar a minha história. Eu realmente sentir muito orgulho da minha história. Da história dos meus antepassados, do que eles construíram e da minha história, desde o dia 1 que eu nasci, aquilo que eu fui superando e que não necessariamente são grandes superações, né? Por exemplo, eu não tive grandes dificuldades na minha vida. Na minha família, o asfalto estava muito bem pavimentado na geração dos meus pais, né? Eles pavimentaram muito bem. Então, eu tive poucas super necessidades estruturais na minha vida. Ainda assim, muitas coisas foram de evolução. Por exemplo, de conseguir falar aqui hoje a respeito desse tema complexo, né, desse tema de caráter realmente mais evolutivo, é algo que só me é possível porque os meus pais me deram uma estrada muito bem pavimentada, e não só a estrada, mas os veículos para eu estar nessa estrada, né? O que realmente para mim facilitou muito. Então, enquanto eu não me orgulhei disso, do que os meus pais me entregaram e do que eu fiz a partir disso, eu não consigo viver bem, eu não consigo viver leve. A partir do momento que eu olho para a história deles e para minha história e falo, caramba, que legal. Eu soube aproveitar, né? Um bom aproveitamento, né? Não tirar proveito, mas fazer um bom aproveitamento daquilo que eles me fizeram. Então a minha alternativa é olhar com honra, com gratidão, com orgulho da história dos que vieram antes e da minha própria história. E eu quero saber de você, ouvinte, de você que está nos assistindo, qual é a alternativa que você escolhe? O que você tira de alternativa deste nosso segundo episódio? Compartilha aqui conosco que a gente vai adorar saber e se desenvolver ali junto com você. Gente, foi um prazer imenso. Vejo vocês no próximo episódio. Muito obrigada e até semana que vem. Tchau, tchau.